Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Como de costume, no nosso primeiro bloco, né, a gente vai falar mais da parte meteorológica e hidrológica, né, iniciando com a previsão meteorológica, né, com o Eduardo, previsão hidrológica e depois a operação hidráulica. No segundo bloco, a gente vai ter a previsão de carga para o PMO, né, e revisão semanal e os limites elétricos e principais intervenções elétricas. E no terceiro bloco, a gente vai ter, além, né, das apresentações de costume, né, sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO e política cooperativa, a gente vai ter um informe sobre a representação de canastro nos modelos, né, iniciando o terceiro bloco, né, é uma apresentação da nossa área de modelos, né, da PEM. Então, dito isso, né, vou passar a palavra, então, para o Eduardo, para ele nos fazer a apresentação sobre a previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Viviane, compartilhando aqui a tela. Imagino que já esteja aparecendo, começando essa revisão, uma previsão meteorológica, sempre falando o que aconteceu na semana corrente, né, que termina na sexta-feira. Nessa semana, né, a maior parte das instabilidades se concentram nas bacias da região sul. A gente vê que até hoje de manhã a gente teve os maiores totais, perdão, até ontem de manhã, que esse mapa da direita ele vai registrar até ontem, a gente teve os maiores totais de precipitação nas bacias do Uruguai e do Jacuí, mas a gente também teve precipitação entre 10 a 20 milímetros nas bacias do Iguaçu, do Paranapanema e na incremental Itaipu. Entre hoje e sexta-feira, essa frente fria deve continuar avançando e provocando chuva nas bacias da região sul, conforme já estava sendo previsto. Em relação à radiação solar, né, onde a gente tem os parques, a gente não teve muita variação de radiação solar, só aqui mais no leste da Bahia e de Minas Gerais, mas de forma geral, onde a gente tem os parques, a gente não teve muita variação em relação à semana anterior, com predomínio de céu claro durante a semana. Em relação à geração eólica, a gente teve um aumento da intensidade da geração eólica no Nordeste como um todo, nessa semana em relação à semana anterior. Em relação à temperatura mínima, essa semana começou com temperatura mínima baixa, mas quando a gente olha, né, o mapa, né, a gente vê que a gente teve uma redução em Belo Horizonte, pelo menos até esse momento, né, até o dia de hoje, mas que no geral, né, quando a gente olha as demais capitais do Sudeste e do Sul, a gente tem até uma elevação da temperatura mínima nessa semana, inclusive como estava sendo previsto. Em relação à temperatura máxima, também a gente vê essa tendência de elevação na maior parte das capitais do Sul e do Sudeste, com exceção de Belo Horizonte, que a gente teve uma redução nessa semana, considerando que apenas esses primeiros 4 dias dessa semana. Para a próxima semana operativa, a gente vê uma certa divergência entre os modelos em relação à posição e intensidade da precipitação, mas os três modelos concordam que a chuva ainda continua restrita nas bacias da região sul, pegando no máximo a bacia do Tietê e do Paranapanema no sudeste. Mas, de forma geral, né, a gente vê que o ETA concentra essa chuva mais ao sul, nas bacias do Uruguai, do Jacuí e do Taquariantas. O GEFS mostra essa chuva avançando também para a bacia do Iguaçu, a incremental Itaipu, e um trecho ali na cabeceira da bacia do Paranapanema. E a previsão do ECMWF mostra os maiores totais de precipitação na incremental Itaipu e na bacia do Iguaçu, com chuva também nas bacias do Paranapanema, do Tietê e do Uruguai e do Taquariantas. Para a próxima semana, em questão de temperatura, a gente tem uma perspectiva de redução da temperatura mínima em Florianópolis e aumento da temperatura mínima em São Paulo e Belo Horizonte. Em relação à temperatura máxima, redução em Florianópolis e Curitiba e elevação em Belo Horizonte. As demais capitais ficam na condição de estabilidade, em relação à semana atual. Em relação à radiação solar, a gente tem uma expectativa de estabilidade para a próxima semana, ou seja, sem grandes variações em relação à semana atual. Em relação à geração eólica, né, a gente tem uma perspectiva de uma redução, principalmente no final de semana do feriado prolongado e no início da próxima semana, pegando entre o sábado e a segunda ou terça-feira.
Então, a gente tem uma certa perspectiva de ligeira redução da geração eólica para a próxima semana operativa. Era isso que eu tinha para apresentar, Viviane, e te passo de volta a palavra. Muito obrigada, Eduardo. Eu vou passar então a palavra agora para a Ana, ela vai fazer a apresentação da previsão hidrológica. Por favor, Ana. Obrigada, Viviane. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Conseguem ver a minha tela, Viviane? Obrigada. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para a próxima semana operativa é de uma leve queda. A expectativa é de fechamento do mês de junho em 82% da MLT, o que representa o 22º percentil do histórico. A gente observa um comportamento de queda das afluências para as bacias do Grande e do Paranaíba, enquanto na bacia do Paranapanema a gente observa um aumento das vazões e no Paraná a gente observa praticamente uma manutenção dessas vazões, né? Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de junho em 65% da MLT, o que representa o 11º percentil do histórico. Na bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês de junho em 67% da MLT, o que representa o 14º do histórico. Na bacia do Paranapanema, a expectativa é de fechar o mês de junho em 84% da MLT, que representa o 53º percentil do histórico. E na bacia do Paraná, a expectativa do fechamento do mês de junho em 77% da MLT, o que representa o 27º percentil do histórico. Aqui a previsão hidrológica para o subsistema sul, para a próxima semana operativa, é de ascensão das vazões. A expectativa de fechamento do mês de junho em 118% da MLT, o que representa o 69º percentil do histórico. E a gente também observa esse comportamento de ascensão das vazões até o final do mês, né, para as bacias do Iguaçu, do Jacuí e do Uruguai. Na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de junho em 114% da MLT, o que representa o 69º percentil do histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de junho em 117% da MLT, o que representa o 71º do histórico. E na bacia do Jacuí, a expectativa é de fechamento do mês de junho em 149% MLT, representando também o 70º, só que nono percentil do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de recessão das afluências. A expectativa de fechamento do mês de junho em 40% MLT, representando o 5º percentil do histórico de 95 anos. A previsão hidrológica para o subsistema norte para as próximas semanas, para a próxima semana operativa, né, também é de recessão das afluências. A expectativa é de fechamento do mês de junho em 61% da MLT, o que representa o 6º percentil do histórico. Observando também a bacia do Tocantins para as próximas semanas operativas, é de recessão das afluências. A expectativa é de fechamento do mês de maio também, do mês de junho também em 60% da MLT, e também representando o 6º percentil do histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM aponta um volume de hiena acima de 160% da MLT nas bacias do Uruguai, do Jacuí e do Itajaí. Os volumes ficam entre 120% a 160% da MLT para as bacias do Iguaçu e Capivari. Ali no norte, as bacias do Madeira, Uatumã, Araguari, Curuaúna e até o Paranaíba, temos previsão de volumes de hiena entre 80% a 120% MLT. As demais bacias têm previsão de hiena abaixo de 80% da MLT, e com destaque ali para as bacias do Xingu, do São Francisco, de Jequitinhonha e Mucuri, que estão com previsão de volumes de hiena abaixo de 40% da MLT. A evolução da hiena mensal, a gente pode observar que os subsistemas do Sudeste, do Norte e do Nordeste apresentaram uma recessão da hiena em relação ao último mês, enquanto o subsistema Sul, a gente observa um comportamento de hiena, de aumento dessa hiena, né, em relação do mês passado. Na evolução da previsão hidrológica,
para o fechamento do mês de junho, essa revisão 3, em comparação o que a gente apresentou na revisão 2 de junho, né, aponta um leve aumento aí de um ponto, né, das zenas para o norte, para o sudeste e nordeste, enquanto para o subsistema sul a gente observa um aumento bem significativo aí devido às previsões de afluências até o final do mês, como o Eduardo já apresentou. Eu encerro a minha apresentação por aqui, eu devolvo a palavra a você, Viviane, e fico disponível aí para eventuais perguntas. Muito obrigada, Ana. Passo a palavra, então, agora para o Leonardo, que vai apresentar para a gente a operação hidráulica. Por favor, Léo. Boa tarde a todos e a todas. Vou puxar a tela aqui para mim, só um segundo. Imagino que já devam estar vendo minha tela. Pronto. Semana mais curta, então a gente não tem muitos destaques aqui da operação hidráulica. Começando só com a agenda de reuniões comandadas lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Então, são as salas de crise, salas de acompanhamento. Hoje, que seria a novidade, seria a Sala do Paranapanema, que está acontecendo agora, em paralelo aqui a essa reunião semanal. Quem tiver interesse pode acompanhar a sala através do canal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no YouTube, então vocês conseguem acompanhar, são sempre transmitidos ao vivo e também fica guardado lá para consulta depois, né, posterior. O Paraná, a próxima sala dia 26/6, na próxima semana, na próxima quinta-feira. São Francisco, a próxima dia 1º de julho. Tocantins, se pulou um mês, a próxima só no dia 15 de julho. O Sul, a última aconteceu no dia 12/6, está sem data ainda para a próxima reunião. E o Norte está marcado aí para o dia 24/6, tá bom? Próxima semana também. Passando aqui, mostrando os principais destaques, então, da operação hidráulica que a gente teve, é a defluência ali de Jupiá e Porto Primavera, no Baixo Paraná. Então, a gente vem desde o início ali de junho, desde 6 de junho para Jupiá e 8 de junho para Porto Primavera, vem praticando as reduções, as vazões mínimas ali estabelecidas para essas duas usinas. Para Porto Primavera, 3.900, então, na cor vermelha que a gente pode acompanhar a evolução da defluência nesses últimos dias, ali um pouquinho acima, 3.917 metros cúbicos por segundo é o que tem sido praticado em Porto Primavera. E para Jupiá, na cor azul, a gente tem um limite de 3.300 e o valor que tem sido praticado aí em torno de 3.341 metros cúbicos por segundo nesses últimos dias. Quando tiverem condições sistêmicas, vão ser mantidas essa prática dessas defluências, tá bom? Vivi, eu devolvo a palavra, fico à disposição para eventuais questionamentos, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Tá bem, obrigada, Léo. Agora a gente vai para o nosso intervalo, né, de 5 minutos, e em breve a gente volta, então, para o segundo bloco da nossa reunião. Retornamos, então, pessoal, ao segundo bloco da nossa reunião. A gente não teve perguntas, né, para a gente responder agora. Então, a gente já vai iniciar esse segundo bloco com a apresentação da Marcela sobre a previsão de carga para o PMO e revisões semanais. Por favor, Marcela. Boa tarde a todos, obrigada, Viviane. Acredito que a apresentação já esteja aparecendo para vocês. Então, a gente começa essa apresentação de carga falando não só do acompanhamento dessas primeiras semanas operativas do mês de junho, mas também das previsões que foram consolidadas agora para o estudo da terceira revisão semanal desse mesmo PMO, onde a gente olha para as semanas 4 e 5 do mês de junho. Então, iniciando os comentários de uma forma geral, iniciando pelo Sistema Interligado Nacional, nós trazemos alguns destaques em questões meteorológicas, né, não só em relação à semana em curso, mas aqueles que também serviram de embasamento para a consolidação das previsões das semanas à frente. Então, para o sistema Sudeste-Centro-Oeste, nós tivemos na semana atual temperaturas suavemente mais elevadas do que as observadas na semana anterior, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Para a próxima semana, as temperaturas máximas elas devem se manter estáveis em relação à semana vigente, com uma pequena observação aí para Belo Horizonte e Campo Grande, que as temperaturas deverão apresentar sinais de elevação.
Claro que nessa época do ano, quando a gente fala assim, variações de temperatura, são variações muito pequenas, mas que a tendência é que elas se mantenham aí em condições bem amenas, como a gente vem observando nas últimas semanas. Já para os subsistemas Nordeste e Norte, a gente segue com aquelas mesmas condições de estabilidade. As temperaturas nas capitais de ambas as regiões, elas devem permear ali num patamar de 30 graus, né? E com uma manutenção de comportamento em relação ao observado eh, nas semanas passadas. Para o Sul, o destaque para essa semana é que nós tivemos também as temperaturas suavemente mais elevadas do que as observadas na semana passada, sobretudo em Florianópolis e Curitiba, e para a próxima semana, essas mesmas capitais elas devem apresentar sinais de declínio, e Porto Alegre deve apresentar um acumulado de precipitação inferior ao que vem sendo observado na semana em curso. E agora olhando, né, para o acompanhamento da carga, né, a gente tem aí o panorama nesse gráfico superior, a gente tem um panorama das 5 semanas operativas do mês, considerando que para as semanas 1 e 2 nós temos valores efetivamente verificados, com as respectivas taxas de desvio em relação às projeções realizadas para cada uma dessas semanas, e para a semana em curso, a terceira semana operativa do mês, que a gente tem uma estimativa de fechamento dela, lembrando que essa revisão semanal ela está sendo realizada com uma certa antecipação por conta do feriado, e com isso a gente tem uma estimativa, né, de carga para o período com poucos dias verificados, né, e com muitos dias ainda previstos. Então, quando nós consolidamos o estudo no dia de ontem, nós tínhamos basicamente até a segunda-feira verificada, então nós tínhamos sábado, domingo e segunda-feira verificado, e o restante do período todo previsto. Ainda assim, a gente tinha uma sinalização, uma expectativa de fechamento da semana em curso com uma variação de 1,6% aproximadamente em relação àquele valor que foi projetado na segunda revisão semanal. Eh, o destaque que nós temos é que essa semana ela está num nível mais baixo do que não só as semanas verificadas passadas, mas também as projeções para as semanas à frente, em função da ocorrência do feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira e também aquele perfil da sexta-feira de dia enforcado. Então, são 2 dias que vão pesar, né, numa movimentação, numa dinâmica mais baixa da carga, na composição da média semanal. Para as próximas semanas, dadas as condições e as premissas que foram consideradas e já citadas no início da apresentação, foram feitos pequenos ajustes, né, principalmente na quarta semana, na quinta nem tanto, né, a gente vai ver isso por subsistema, e em termos de sim, essa variação ficou em menos de 1% em relação ao que havia sido considerado para essa semana no estudo passado. Com tudo isso, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês, em termos de SIM, de 75.684 megawatts médios, contra aqueles 77.302 realizados no PMO, né, original, indicando assim essa nova estimativa, esse valor revisto para o mês de junho, uma variação de menos 2,09% em relação à projeção inicial. Então, passando agora para cada um dos subsistemas, a gente passa até de forma mais rápida, dadas as considerações feitas inicialmente. A semana em curso também com uma expectativa de fechamento num valor um pouquinho abaixo, né, da nossa projeção, lembrando que a gente tem poucas informações verificadas ainda nessa semana, mas ainda assim com uma expectativa de fechamento, né, da carga para o subsistema Sudeste Centro-Oeste em torno de 40.439 megawatts médios. Para as próximas semanas, basicamente na quarta semana foi feito um leve ajuste, né, nós revimos a projeção em menos 1% em relação àquela considerada no estudo anterior. A quinta semana ela permanece inalterada, né, levando em consideração que nós não temos para ela nenhuma sinalização meteorológica e nada que fizesse com que nós necessitássemos mudar a previsão realizada anteriormente. Lembrando que esse gráfico que fica aqui, mais abaixo, né, o gráfico em linha, ele traz para a gente os valores previstos em cada uma das revisões. Lembrando que para essa curvinha amarela, nós temos os valores para cada uma das semanas operativas do mês realizados
Na revisão 1, a curvinha verde traz as previsões realizadas na revisão 2, e agora essa mais clarinha, né, em tom de lilás, ela traz os valores verificados, o estimado para a terceira semana operativa do mês e os previstos agora consolidados na terceira revisão semanal para as semanas 4 e 5. Então esse gráfico ele traz para a gente o comportamento de, né, a comparação de cada das projeções realizadas em cada estudo de revisão semanal ao longo do mês. E para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, o valor revisto, né, para um mês, considerando as 2 primeiras semanas verificadas, a estimativa para a semana em curso, e essa pequena revisão que nós fizemos na projeção da 4ª semana, traz para a gente um junho revisto de 41.595, um valor inferior à nossa projeção inicial em menos 3,19%. Passando para o Sul, a semana em curso também, dentre as semanas verificadas, é aquela que sinaliza para a gente o maior desvio em relação à nossa projeção. De uma forma geral, não só para o subsistema Sul, mas para todos os outros, a gente está tendo um comportamento dos valores verificados bastante aderentes às nossas projeções realizadas em cada estudo de revisão semanal. E dentre todas dessas 3 semanas, o maior desvio encontra-se até então na terceira semana operativa do mês, por essa influência basicamente de temperaturas mais baixas, mas também pelo peso ali do feriado, juntamente com essa variável de temperatura. No caso do subsistema Sul, também nesse estudo de revisão semanal, foi feita uma revisão somente no valor da 4ª semana operativa do mês. Nós fizemos um ajuste um pouco mais, né, de 1%, né, reduzindo a projeção realizada no estudo da revisão passada. E mantivemos a previsão para a semana 5. Com isso, a nossa expectativa de fechamento do mês não é muito diferente daquela projetada na revisão 0, né, ou seja, no PMO original, e ela gira em torno ali de menos 1,2%. Olhando agora para o subsistema Nordeste, nós tivemos as 2 primeiras semanas do mês também bastante ajustadas às nossas projeções. A terceira semana do mês com um desvio um pouquinho mais acentuado, mas ainda assim muito dentro daquilo que a gente considera, vamos dizer assim, aceitável, né, com uma variação até então de pouco menos de menos 2%. E no caso desse subsistema não foram realizadas revisões naquelas projeções consideradas no estudo da revisão passada. Com tudo isso, nós temos hoje um junho revisto com um valor bastante ajustado à nossa projeção inicial, com uma variação de apenas 0,3%. Para finalizar, nós temos o subsistema Norte, também com as 2 primeiras semanas do mês bastante ajustadas às projeções. O que a gente tem a dizer para vocês, né, quando a gente observa aí a variação entre essas 3 semanas, né, nós começamos o mês, a primeira semana do mês com um valor mais acentuado de carga nesse subsistema, ali em torno de 8.250 megawatts médios. Na segunda semana do mês, nós tivemos uma influência, foi apresentada até na reunião passada. Nós tivemos uma redução de carga de 2 consumidores livres da rede básica nesse subsistema, totalizando ali aproximadamente 100 megawatts em média. Na revisão passada, nós não tínhamos sinalização até dos próprios agentes de que essa redução ela se manteria para essa terceira semana do mês, então nós consideramos uma carga um pouquinho mais alta, mas nós ainda estamos com redução desse consumidor, desses 2 consumidores livres. Então, por isso, ainda nessa semana, a terceira semana operativa do mês, nós temos ali influência, né, impacto de 2 fatores: a redução de carga desses consumidores e o efeito do feriado. Então, por isso, um valor até bastante reduzido em relação àquele que nós observamos na primeira semana operativa do mês. Então, esse fator dessa manutenção de redução, né, de carga por conta desses consumidores, também tem contribuído nesse desvio, estimado, né, para essa semana de menos 2,2%.
2%. Em função disso e das novas sinalizações que nós temos, a revisão que foi feita na projeção para a quarta semana, nós fizemos também tentando trazer a carga para um nível próximo dessa semana, desconsiderando, no caso, o efeito do feriado. Então, essa redução é um valor ainda mais baixo, né, em torno de 7.978, ele conta com a manutenção da carga reduzida desses consumidores. E para a quinta semana, nós mantivemos o valor projetado na revisão passada. Com isso, nós temos hoje um valor revisto para o mês de junho no subsistema norte de 8.046 megawatts médios, indicando uma variação de menos 1,6% em relação à nossa projeção realizada para o PMO de junho. Então, eram essas as informações relativas ao acompanhamento da carga e das projeções consolidadas para o estudo da terceira revisão semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Viviane. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou, então, agora passar a palavra para o Eduardo, que vai falar para a gente dos limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Eduardo, passo a palavra para você. Obrigado, Vivi. Boa tarde a todos. Compartilhando a tela aqui. Bom, então vou comentar sobre os limites elétricos, o impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando então pela área norte-nordeste, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Barreiras 2, Rio das Éguas, circuito N5, das 7 até as 17 dos dias 21 e 22, né, sábado e domingo, e o motivo é manutenção preventiva. E para que o sistema suporte contingências da interligação Nordeste-Sudeste, é necessário programar e manter as seguintes restrições: o FNES limitado em 6.300 megawatts e o FNS limitado em 3.000 megawatts. Temos também o desligamento da barra B1 de 500 kV da subestação de Sobral 3, a ser realizada das 6 horas do dia 21, no sábado, até as 7 horas do dia 23, na segunda-feira, e o motivo é a integração do novo reator de barra à proteção diferencial de barras. Para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação de Sobral 3, é necessário, então, limitar o FNEM, que é o fluxo Nordeste-Norte, entre menos 4.700 e mais 4.700 megawatts. Temos o desligamento também da linha de 500 kV Imperatriz Colinas, circuito 2, iniciando às 8 horas do dia 21, no sábado, até às 6 horas do dia 23, na segunda-feira, e o motivo é retrofit das proteções da linha. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas entre Imperatriz e Miracema e contingências externas, a interligação Norte-Nordeste, é necessário, então, limitar o fluxo Colinas-Miracema em 2.200 megawatts. E para finalizar, nós temos também o desligamento do disjuntor 710 de 500 kV da subestação de Colinas, das 8 horas do dia 23, segunda-feira, até as 6 horas do dia 30, na próxima segunda. E o motivo é a atividade associada também ao retrofit das proteções da linha de 500 kV Imperatriz Colinas, circuito 2. E para que o sistema suporte contingências simples seguidas de falha de disjuntor na subestação de Colinas, é necessário, então, limitar o fluxo Colinas-Miracema em 3.000 megawatts. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação, fico à disposição e retorno para você, Vivi. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Então, agora a gente finalizou nosso segundo bloco, vamos para o intervalo, e após o intervalo a gente responde as perguntas. Olá, voltamos então para iniciar nosso terceiro bloco. Tivemos a pergunta do Felipe Marto, da Econ Energia, né, perguntando, ele fala assim: prezados, boa tarde. Sobre a questão da OHE Canastra, temos alguma atualização? Obrigado. A gente já tinha, Felipe, na nossa agenda, um informe agora sobre a representação de canastra nos modelos energéticos, né? Eu vou chamar a Alessandra, né, que trabalha na nossa gerência de modelos, para falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, Alessandra, passo a palavra para ti, por favor.
Obrigada, Viviane. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Obrigada pela pergunta. Conforme a gente tinha avisado já no último PMO, o CEPEL estava fazendo um diagnóstico sobre o que estava acontecendo com o modelo através da representação da usina de canastra como usina, como usina simulada individualmente. O CEPEL fez uma avaliação preliminar, descartou nas análises dele qualquer possibilidade de erro no modelo, de erro na modelagem, e também colocou a questão da variabilidade amostral, dado que a gente tem aí uma parada ainda prematura, né, da PDDE, com o número de iterações que ainda está muito baixo, dada a representação de espaço amostral que a gente tem que colocar. O CEPEL vai fazer uma apresentação em breve, a gente tem que definir essa agenda ainda, tá? Outra questão é que, como a gente está sem governança, né, específica, a gente vai estar tratando sobre parametrizações do modelo New Wave assim que a gente tiver uma nova governança e o CEPEL, assim que a gente tiver essa definição da agenda, a gente vai passar para vocês para que o CEPEL faça uma breve apresentação do diagnóstico deles. Vai ter um relatório técnico também, ainda finalístico, para ainda final de julho, e vai casar com a nova governança que acabou de ser colocada em consulta pública pela ANEEL, a consulta 020 de 25, e fechou dia 9/6. Qualquer dúvida que você tenha, a gente está aqui à disposição. Devolvo para você, Vivi. Obrigada. Muito obrigada pelas informações, Alessandra. Eu vou agora convidar a Diana para vir apresentar para a gente as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Por favor, Diana, passo a palavra para você. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião semanal da operação. Vou comentar aqui sobre dois assuntos, que é intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO também. Então, vou começar falando sobre as intervenções energéticas para semana operativa, compreendendo o período de 21 a 27 de junho. Vale sempre o reforço, né, em relação às intervenções que trazemos aqui nessa reunião. Então, dentro do nosso critério de relevância, trazemos intervenções que ocorrem em unidade geradora que altere algum limite sistêmico ou em unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, começando aqui com os destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos umas manutenções preventivas previstas para a usina termoelétrica de Cubatão, hidrelétrica de Nova Vanhandava e também hidrelétrica de Jaguara. A de Cubatão prevista para a unidade geradora 2 de 21 a 27 de junho, o G2 também, de Nova Vanhandava, de 23 a 28 de junho, e a OG3 de Jaguara, de 23 de junho a 4 de julho. E, por fim, finalizando o subsistema Sudeste, as unidades geradoras 1 e 2, com parada nessas unidades para substituição de equipamento, que está programada para o dia 22 de junho. No subsistema Sul, temos manutenções preventivas em Barra Grande e Salto Osório, na unidade geradora 1 de Barra Grande, de 23/6 até dia 1º de julho, e na UG6, na unidade geradora 6 de Salto Osório, de 25 de junho até dia 1º de julho. No subsistema Nordeste, temos o destaque para as unidades geradoras 1 e 3 da usina hidrelétrica de Itapebi, para pré-teste de autorrestabelecimento, que está programado para o dia 22 de junho, para ocorrer de 0h até as 7h da manhã. E finalizando, então, as intervenções energéticas relevantes para a semana de 21 a 27, com as unidades geradoras 7 e 8 da usina hidrelétrica de Estreito, com manutenções preventivas da unidade geradora 7 no dia do período de 23 até 27/6, e a unidade geradora 8 no dia 23 de junho até dia 4 de julho. E agora eu vou partir, então, para as apresentações dos principais resultados da revisão 3 do PMO de julho, referente à semana de 21 a 27 de junho, associados ao resultado do modelo Decomp. A gente publicou, então, ontem o DEC preliminar, hoje o DEC oficial. Ao longo do dia de hoje estamos publicando também alguns relatórios com informações mais detalhadas associadas aos resultados. Como destaque, em relação à atualização de informações de entrada do DEC, para essa semana tivemos a publicação de 4 despachos associados à aprovação de CVU para as usinas termoelétricas de Parnaíba 4, Geramar 1, Geramar 2 e Viana, e foram consideradas já nessa revisão publicada oficialmente hoje.
Então, partindo agora para os resultados, comparados com o CMO da semana passada, tivemos a redução do CMO em todos os subsistemas, uma redução em torno de R$ 35 por megawatt-hora. Para essa semana temos, então, o CMO equalizado em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga, dado que apenas os limites de FNES e FNS mais NES foram atingidos nos seus valores máximos no patamar de carga pesada e média. Considerando esse CMO obtido pelo modelo Decomp, então, a estimativa é que temos um despacho térmico com um montante previsto aí em torno de 7 gigawatts médios para a próxima semana operativa, lembrando que é uma indicação do Decomp, dado que a geração térmica é dada diariamente pelo DCEM. Então, considerando esses 7 gigawatts médios para a próxima semana em termos de SIM, tem em torno de 4.500 megawatts médios associados à inflexibilidade e o restante associado à ordem de mérito. Nessa revisão, indicamos o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana que compreende o período de 23 de agosto até 29. E pelo benefício GNL calculado, temos então a indicação do despacho antecipado apenas para a usina termoelétrica de Santa Cruz, em todos os patamares de carga, e para as usinas de Luiz Oscar Rodrigues de Mello e Porto Sergipe segue sem despacho antecipado. Em termos de energia armazenada, temos um gráfico aqui para cada subsistema. Em cada subsistema temos também a indicação com cores mais claras, mostrando a variação da energia armazenada ao longo das revisões, desde o PMO, as revisões 1, 2 e agora a revisão 3. Para o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte, a gente observa um comportamento bem similar, com poucas variações ao longo das revisões, e no Sul a gente já observa uma variação um pouco mais significativa, principalmente em função da melhora na condição de previsão. Em relação ao subsistema Sudeste, então, a gente começou o estudo com 67,2% e temos a expectativa de fechar o mês de junho com 67,1%. Considerando os cenários do segundo mês, para o mês de julho, temos, então, a previsão de variar a finalização do mês entre 63,2% e 69%, com um valor esperado em 65,8%. No subsistema Sul, a gente começou o estudo com 47,3% e temos a expectativa de finalizar o mês com 64%, e temos uma dispersão dos cenários bem maior, comparando com os outros subsistemas, podendo variar, então, de 50,2% até 96,5%. No Nordeste, começamos o estudo com 70,5% da energia armazenada máxima do subsistema, temos a expectativa de finalizar o mês de junho com 69,2%, e o mês de julho, finalizando o mês de julho, entre 64,6% e 66,8%. E, por fim, o subsistema Norte, começando o estudo com 98% da energia armazenada máxima do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês com 99,4%, com pequena dispersão de cenários, variando entre 98% a 100%, considerando o mês de julho. Em termos de resultados, eram essas informações que eu tinha para passar. Faço um reforço aqui referente à semana que vem, onde estaremos fazendo, então, a reunião do PMO de julho. Reforço que o formato da reunião vai ser diferente do que a gente tem feito ultimamente, vai ser no formato híbrido, onde a gente vai ter, então, a reunião sendo feita do auditório do ANS, do escritório central do Rio de Janeiro, sendo feita a transmissão online, assim como as transmissões já são feitas atualmente. Então, ainda temos um formulário disponível para quem tem o interesse de participar da reunião presencialmente. Temos números limitados de vagas por conta da quantidade de vagas que temos no auditório. E já mandamos e-mail para todas as pessoas que fizeram inscrição. Temos algumas pessoas na lista de espera também, e atualmente o link está disponível para a lista de espera, pois a gente já lotou a quantidade de lugares do auditório. Então, a solicitação, até reforçar uma solicitação que foi feita aqui na semana passada, caso não tenham recebido nenhum e-mail, nem associado à confirmação da inscrição, nem algum e-mail informando que vocês estão na lista de espera, entrar em contato através do e-mail do pmo@ons.org.br.
E caso tenha alguma desistência também solicitamos o contato via esse e-mail, que caso tenha desistência, a gente consegue, então, alocar as pessoas que estão na lista de espera. Então, essa é a novidade que a gente, essa reforço que a gente tem para a semana que vem. Então, semana que vem, só reforçando, aproveito para reforçar que a gente não tem reunião semanal, então temos a reunião do PMO na quinta e na sexta-feira. Eram essas informações que eu tinha para passar. Viviane, retorno a palavra para você e fico à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigada, Diana. Agora a gente vai, então, falar um pouquinho da política operativa. Eu vou apresentar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, da política operativa, né? Dessa semana e prevista para a semana que vem. E aqui, o que a gente traz nesse slide, né? Como de costume, a gente traz a comparação, né, do CMO do DECEM com o CMO médio do DECOMP, né? Então, em tracejado laranjinha ali, a gente tem o CMO médio do DECOMP, que nem a Diana já falou, né? Que ficou praticamente equalizado, com exceção do Nordeste. Então, Norte, Sudeste e Sul ficaram com o CMO semanal médio de 273,50, e no Nordeste, em função do atingimento dos limites de intercâmbio, 273,47, levemente inferior, né? E o DECEM, ele acompanha, né? Normalmente ele acompanha esse CMO médio do DECOMP, com algumas diferenças que a gente vai destacar, né, por sobre o sistema, né? No caso do Sudeste e Sul, né, o principal motivador aí desse descolamento são os fluxos, né, o fluxo de bateias das linhas que chegam em bateias, né, no Sul, conforme a MOP, né, 183, e além disso, né, nesses vales da carga da manhã, né, de sábado e domingo também a gente tem realmente um excesso de recurso em função da carga baixa, né, e nos demais dias a gente tem, então, esse efeito do atingimento do limite do FBTA. No subsistema Norte e Nordeste, além também temos a questão dos finais de semana, né, do excesso de recursos, e o descolamento acaba ficando muito por conta dos limites, né, tanto de FNEM, né, o fluxo Nordeste-Norte, tanto o FJUSC, né, os fluxos que chegam na subestação de Celino, o Nordeste e Sudeste, e temos também um pouquinho do somatório, né, mas o que mais impacta é o Nordeste e Sudeste, e a transmissão, né, os limites de transmissão na linha de 500 kV, Jaguaruana para Pacatuba, né, a maioria são os limites normais, né, de instrução de operação normal, com exceção do FNEM, né, que foi motivado por intervenção, né, na região, né, por SGI. O SGI 35.97725, para caso, né, interesse. Aqui a gente traz uma fotinho, né, do dia de hoje, o dia 18, dos outliers, né, dos CMOs outliers. A gente vê, né, que no subsistema Sudeste, ele acaba sendo muito influenciado pelos limites do Nordeste e do Sul, né? Então, ele acaba tendo as fronteiras ali, né, com o Nordeste e com o Sul, e também tendo a sensibilidade das usinas que fazem parte do GPC, né, das usinas térmicas. Então, a gente tem essa concentração de fluxos ali entre 7h30 até 15h30, mais ou menos ali, tanto a influência de FBTA, quanto a influência de FNESE, quanto a influência de FJUSC, né? O fluxo Juscelino, Nordeste, Sudeste e o fluxo Bateias. E ali, do iniciozinho da madrugada até ali umas 2 da tarde, mais ou menos, a gente tem
um CMO, um outlier ali em torno de CMO de em torno de R$ 280 megawatt-hora, influenciado pela, pela, pela intervenção em Porto Colômbia, né, que tem um requisito de geração mínima para a usina em função de um serviço, indisponibilidade de serviço auxiliar da usina, que está solicitando uma geração mínima lá. E isso está gerando esses outliers, né? No finzinho do dia, a gente vê tanto no Sudeste quanto no Nordeste e no Norte, uns outliers bem pequenininhos ali, né? Muito impactados pelo somatório de FNS, né? O fluxo Norte-Sul e somatório, né? Do Norte e Sul com o Nordeste e Sudeste, né? E FNESE. E em todos esses submercados, né? No Sul, a gente tem influência praticamente só do FBTA, né? Do fluxo bateias, esses outliers ali de 10 horas até 14h30, mais ou menos. É um pouquinho antes, né? Mas que torna mais significativo ali, que a gente consegue ver melhor a partir das 10h30. No Nordeste, a gente tem a influência do FNES e do FJUSC, FNES principalmente ali no iniciozinho do dia, 7h30, 8h, né, e o fluxo juscelino ali de 8h até 15h30, né, e como eu falei do somatório ali a partir das 19h, 19h30. No Norte, a gente tem o somatório a partir de 19h30, mas também temos a influência ali nesses CMOs em torno de zero, né, esses outliers em torno de zero de CMO da linha Ferreira Gomes Macapá, né, atingimento do limite, e a UHE Tambaqui, né, a gente tem um requisito também de geração para a UHE Tambaqui, que acaba gerando esses outliers na ordem de R$ 115 o megawatt-hora, né, pela limitação de geração nessa usina, conforme a CGI 26, 170, né. A Ferreira Gomes Macapá é o limite da MOP 189. De relevante, desses outliers mais relevantes eram isso, né, que a gente já tinha para apresentar. E aqui a gente mostra um gráfico, né, do CMO das barras, né, a gente lembra que aqui a gente só tem 30% das barras do SIM representadas, né, e aqui a gente mostra esse CMO às 11h da manhã, e esse coloridinho ali na região sul, pegando um pouquinho da região sudeste, é o impacto do FBTA. Na geração hidráulica, então, aqui a gente tem que as diferenças aí são muito mais, né, entre DCEM e PDP, né, a geração do DCEM é efetivamente programada, são muito em função da política operativa, né, e a gente pode ver que nas regiões, na região Nordeste, né, a geração do DCEM é superior à geração do PDP, né? Enquanto nos subsistemas Norte e Sudeste, a geração do PDP é maior, né, do que o DCEM faz, e no Sul também a geração do DCEM perdão, falei o contrário, né? A geração do DCEM no Sul é menor, né, é maior do que no PDP, e no subsistema Norte e Sudeste Centro-Oeste, a geração do DCEM é menor do que o PDP. Né, eu acho que esses seriam os destaques, né, a gente também reforça que no final de semana a gente tem umas diferenças ali no Sul mais significativas em função da possibilidade de alocação dos recursos na carga e da política operativa também. Geração térmica no SIM, né, as principais diferenças ocorrem devido à redeclaração de inflexibilidade, né, após a execução do modelo, né, após a informação que chega para o modelo, e a exportação de energia, né, que a gente teve, e a gente vai ver nos próximos slides, né, que a gente teve a exportação ao longo de bastante períodos ali ao longo da semana. Aqui a gente está mostrando para vocês o intercâmbio internacional, né, lembrando que a gente está falando período até hoje, né, até dia 18, então a gente tem 2 dias a menos da nossa amostra, mas a gente não teve intercâmbio por energia vertida turbinável,
transmissível só por geração térmica, né? Aqui todos, lembrando que também a gente tem exportação condicionada à validação elétrica, tá? Então, enquanto não há impacto, né? Nos momentos em que não há impacto na validação elétrica, em função do FBTA e de outros fluxos, né? Recebimento do Sul e de outros fluxos de transmissão, né? Em função das usinas do Norte também participarem, Norte e Nordeste. Então, sempre condicionado. E as usinas que exportaram para essa semana, que a gente está vendo aí, são a Candiota-3, que retornou à operação comercial, a nossa saída C, B, A2 e A1, né, o complexo todo, Nova Piratininga, Nova Venécia e Parnaíba 4. Né, então, a gente destaca, né, que para a próxima semana pode novamente ocorrer exportação, mas sempre condicionada à validação elétrica na programação diária. Aqui a gente tem a resposta da demanda, né? A gente só teve aprovação de resposta da demanda no sábado, dia 14, no horário de ponta, em torno de 5 megawatts, no valor de 5 megawatts e R$250 megawatt-hora, né? Nos outros dias não foi aceito. Importação de energia da Venezuela, né? A gente teve importação todos os dias, a gente pode ver que que variou entre 4 e 10, né, megawatts médios, e tendo modulações, né, ao longo dos dias, e a gente reforça, né, que o fluxo de potência ativa ali na linha Boa Vista-Santa Helena, ele está limitado ainda em 15 megawatts, né, então a gente tem o nosso máximo de importação até o momento é de 15 megawatts. Aqui a gente traz um resumo, né, da semana até o momento, né, da geração, da geração por fonte, né, e o atendimento à carga. A gente pode perceber que o Sudeste, ele é praticamente importador em todos os patamares, né, essa semana ali no Vale do Almoço, ele teve uma leve exportação, né, mas muito pouco relevante, né, e a base, né, então, como a gente sempre mostra, com uma base de geração de PCH e PCT e térmica, né, eólica entra na base também, mas não temos uma eólica significativa na região sudeste, mas temos bastante MMGD e solar, né, e a hidráulica modulando para o atendimento à carga e aos intercâmbios. Né, o Sul, importador de energia, né, conforme política cooperativa, em todos os patamares de carga, né, também com essa base de geração, né, de MMGD, PCH, PCT, eólica e térmica, né, uma térmica, uma basezinha térmica, e a hidráulica modulando, e a gente pode ver em roxinho, né, a exportação de energia, né, no caso aqui, uma importação negativa, né. No Nordeste, a gente tem um perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, né? Lembrando que a operação do Rio São Francisco fica minimizada devido aos limites na interligação, e a defluência mínima média diária de Xingó, né, em 1.100, conforme atendimento à resolução da ANA, 2081 de 2017, e para o subsistema norte, né, praticamente exportador em todos os patamares, né, na carga leve mínima ali, não chegou a exportar, mas na maior parte do tempo é exportador, e a exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e do Rio Xingu, né, respeitando suas restrições operativas, os limites elétricos vigentes, e também a geração da Araguaíba Albina, dimensionada para controle de nível, conforme a simulação, indicação da simulação hidráulica, né. O balanço de geração, a gente tem que 93%, aqui a gente só ressaltar, né, como a gente tem 2 dias a menos, acaba fazendo um pouquinho de diferença aqui no nosso balanço, né. Em relação à semana passada, a gente teve um montante de geração total aproximadamente 2 gigawatts médios menor, né, e isso reflete, né, nas diferenças ali das gerações por fonte, né, a gente tem 93% da geração por energia renovável,
e sendo dentro dessa energia renovável 42% das usinas não despachadas, né, que são o caso das eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MNGD. Então, em relação a isso, a gente teve uma elevação das gerações eólica, a princípio só a eólica, né, uma elevação, foi em torno de 22%, elevação de 2,7 giga, né, e uma redução tanto da térmica, quanto hidráulica, quanto solar. Né? A redução na solar então, é um pouco menor de 1 giga, 0,6 gigawatts médios, em torno de 1 giga menor de geração térmica e 3,3 giga de hidráulica, correspondendo a 51% da geração por fonte hidráulica, né? Aqui a gente traz a previsão, né, da geração da geração eólica, né, para o SIM, né, então a gente vê por esse gráfico que o pico da geração é hoje, né, o maior valor médio, né, seria no dia de hoje, dia 18, no valor de 18 GB aproximadamente, e o menor valor no sábado, em torno de 13 GB. Né? Então, a tendência é de redução até o final de semana e uma leve elevação aí ao longo da segunda-feira. Uma leve elevação já desde o domingo, né? E até ao pico novamente na próxima quarta-feira, voltando a reduzir. E hoje essa geração média é bastante elevada, a gente vê que não tem um fundamento tão grande dessa geração no período do dia, né, a partir do meio-dia ali, como nos demais dias. A importação de energia, né, a gente traz aqui que a gente teve oferta, né, da Enel, né, para oferta da Argentina, então, a gente teve 4 blocos ofertados, num valor entre 300 e 800 reais o megawatt-hora, 300 e 800 megawatt, né, médios, sendo de CVU a partir de 912 reais um megawatt-hora, né, um montante total de 2.200, que é, no caso, o limite da conversora, né, de Garabi 1 e 2. Para o Uruguai, tivemos oferta pela Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. A Enel ofertando valores entre 17 e 33 megawatts por patamar por bloco, né? São 7 blocos. E no total de 167 megawatts médios, com valores entre 388, a partir, né, de 388 reais o megawatt-hora. Lembrando que esse preço, tanto da Enel, né, tanto nessa semana, tanto da Argentina quanto do Uruguai, tem uma redução em relação à oferta da semana passada, e a BTG e a Bolt também ofertaram uma energia levemente mais barata do que na semana anterior, né, e nos mesmos montantes, né, de 17,33, 167 megawatts na média do patamar, e no caso da BTG, a partir de 391,66, e no caso da Bolt, 393,61 reais o megawatt-hora, né, chegando aí até 2.000, né, no caso da BTG no último bloco, em torno de 2.000, e pela Argentina, 1.500. A política operativa, então, para a próxima semana, ela é muito similar ao que a gente vem realizando nas últimas semanas, né? No norte, exploração das usinas de Belo Monte e Tucuruí, conforme disponibilidade energética, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos, né? Geração na UH e Bobina também para o controle de nível, conforme expansão hidráulica. No Nordeste, o subsistema deve se manter exportador de energia, e aí, então, a operação fica minimizada na cascata do Rio São Francisco, né, devido a esses limites da interligação. Na região Sudeste e Centro-Oeste, a gente utiliza os recursos das bacias dos rios Grande e Paranaíba conforme a necessidade, né, de alocação na carga para fechamento do balanço,
e controle de nível dos reservatórios, uma expectativa de manutenção das defluências reduzidas, né, em Jopiá e Porto Primavera, conforme o Léo já falou no primeiro bloco, né, a gente está na expectativa de conseguir ainda manter. A restrição das defluências das usinas do Rio Tocantins também dimensionada em função do período de praias, né, na região, então, bem limitada conforme os FSARHs que a gente tem para lá. No sul, a gente tem a geração para controle de nível dos reservatórios, visando recuperação dos recursos, e controle de geração das usinas de menor regularização, né, em função das previsões de vazão. Então, uma avaliação diária do despacho adicional, né, conforme deliberação do CMSE, né, com expectativa inicial de não haver necessidade, né, desse despacho adicional. Mas a gente ainda, né, pode ter essa avaliação diária, então podemos ter modificações. Atendimento à ponta de carga, né, a gente continua monitorando preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e tem uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional ao que o modelo D100 despachar, né, como ordem de mérito. A ocorrência de EVT para a próxima semana existe uma expectativa de ocorrer nos períodos de carga líquida reduzida, né, nos subsistemas Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, porém, essa exportação ela fica condicionada também à validação elétrica. E a exportação de energia de geração térmica, né, também fica condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações, né, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul-Sudeste. Aqui a gente traz né, a publicação né, a listinha, né, das ofertas recebidas e válidas até setembro de 2025 que estão disponíveis para despacho pelo INS, né, da portaria normativa, né, 105, que teve atualização, que teve atualização das diretrizes da portaria 88, né, e o preço ofertado é atualizado mensalmente pela CCE, né, e o indicado acima referente ao mês de junho de 2025, a gente não teve a gente não teve atualizações, né? O prazo foi prorrogado só até 30/9, mas a gente não teve atualização das ofertas para essa semana. A gente continua tendo as ofertas das usinas Termonordeste, Termoparaíba, Porto Pecém, Maranhão 4 e 5, Nova Venécia, Parnaíba 4, Maranhão 4, Maranhão 5, Norte Fluminense, Araucária e Canoas. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A gente vai agora, então, para um curto intervalo, né? Nosso intervalo de 5 minutos, e retorna para responder as perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês, e até daqui a pouco. Olá, retornamos então do nosso intervalo para responder as perguntas desse último bloco, né? As perguntas foram relacionadas ao HI Canastra, né? Tivemos perguntas, eu vou ler todas juntas, né? E depois a Alessandra vai responder. Então, já agradeço vocês todos pelas perguntas. E a primeira delas foi do Gabriel Godinho, da Eletrobras. Prezados, boa tarde. Com base no diagnóstico levantado pelo CEPEL sobre canastra, o ONS fará a representação da usina de maneira individualizada a partir do próximo PMO? A Natália Biondo, da Enercor, comercializadora, né? Também pergunta, prezados, boa tarde. Considerando o diagnóstico preliminar do CEPEL, com a não detecção de erro em relação à representação de canastra, a usina vai passar a ser modelada de forma individualizada no PMO de julho ou não? Ou essa modelagem só vai ser discutida após o relatório final e discussão no âmbito da nova governança? Obrigada desde já. A Catiúcia Severghini, da Genial Energy, boa tarde, sobre o relato relatado pela Alessandra, em que não houve erro na representação da Olga e Canastra, mesmo será representada como sendo simulada individualmente no PMO de julho. O João Silva, da Auxi Energia. Boa tarde. Podem repetir, por favor, a parte que foi falada sobre o problema que houve com a Olga e Canastra no modelo New Wave? Obrigado. E da Eletrobras, o Luciano Contim.
Prezados, boa tarde. Diante da explicação trazida pela Alessandra, podemos entender que, por enquanto, para o PMO de julho de 25, a representação da OB Canastra continuará sendo como PCH, aguardando os desenvolvimentos da nova governança? Obrigado. Então, eu passo para ti, Alessandra, esclarecer para o pessoal essas questões. Por favor. Obrigada, Viviane. Gente, muito obrigada pelas perguntas. Eu esqueci de falar o mais importante. Até que a gente finalize toda a avaliação em cima do que ocorreu com a representação da usina de Canastra, ela não vai ser simulada individualmente. Então, ela vai continuar lá como pequenas usinas, tá? A mesma representação que a gente tinha no PMO de junho, tá? Para que não haja dúvida para ninguém. Sobre a pergunta do João, não ficou claro para mim se você queria que eu repetisse o que eu já falei ou se você não entendeu o problema que tinha acontecido. Então, eu vou fazer um breve resumo para você e para os demais que podem ter entrado depois. O problema que aconteceu em Canastra foi no PMO de junho preliminar, onde, com a representação da usina de Canastra simulada individualmente no DEC, houve um comportamento não esperado do modelo, com um aumento muito grande de CMO e uma diferença muito grande no ZINF nos casos simulados com e sem Canastra. Tá? Então, isso foi o problema. A gente enviou para o CEPEL e o CEPEL foi fazer o diagnóstico do que tinha acontecido. Aí eu trouxe aqui um pouco mais cedo, que foi, olha, não detectamos, análise do CEPEL preliminar, tá? Vai ser divulgada brevemente, assim que eles finalizarem toda a avaliação. E por isso a gente não pode representar ainda Canastra individualmente, ok? CEPEL já falou, olha, não temos erro no modelo. Essa é uma questão de variabilidade amostral, dada a entrada da usina, né, no DEC, e a gente hoje está sem governança ainda, tá? Então, a governança para a discussão dos temas vai ser ainda instituída até 31/7, e provavelmente a gente deve ter discussões acerca dessa variabilidade amostral, ok? Sobre o que mais que eu falei? CEPEL vai fazer também, em breve, a gente vai divulgar a agenda para uma apresentação breve do CEPEL com o relato preliminar que ele já tem sobre Canastra, ok? Então, espero ter respondido todas as perguntas. Desculpa não ter dito sobre a forma como Canastra ia ser representada no PMO. E devolvo para você, Vivi. Obrigada. Obrigada, Alessandra, pelos esclarecimentos, acho que ficou claro, né? E também a gente lembra, né, que essa apresentação aqui, ela é gravada, né, e ela é disponibilizada, semana que vem deve ser disponibilizada no YouTube, então qualquer dúvida vocês podem assistir novamente. E também temos o canal, né, aparecendo mais dúvidas pela central de atendimento, vocês podem mandar e-mail para a gente com as dúvidas. Então, agradeço muito a participação de vocês, a atenção de vocês. Agradeço também aos palestrantes, né, aos apresentadores, às excelentes apresentações. E muito obrigada a todos. Boa tarde, bom feriadão para todos.